Hoje eu vou falar de notebook, mas vai ser mais focado em jogos, para rodar qualquer coisa tranquilamente, ou seja, só com placa dedicada. E eu não quero ficar enchendo linguiça, então vamos começar logo. Acer Nitro V15, começando com um dos mais famosos, principalmente quando se trata de notebook para jogar, é um dos principais que passa pela cabeça da gente. E o seu preço na Amazon tá por volta de 4.600, no caso ele tá numa promoçãozinha, né? Enquanto no Mercado Livre ele tá basicamente a mesma coisa, mas ele tem um cupomzinho de 300 conto. De material ele é todo feito em plástico, mas o lado bom é que não é um plástico vagabundo. E a cor dele é preto, e ele tem uma aparência bem discreta para um notebook game, que geralmente são mais empiriquetados, cheio de LED e os carai, né? E eu particularmente gosto muito dessa pegada mais discreta. E geralmente ele vem com Windows, mas dá para achar ele com Linux, como o do Mercado Livre que eu mostrei. Por isso ele acaba saindo mais barato, uns 200 a 300 reais a versão Linux. O teclado dele tem retroiluminação, que geralmente é branca ou vermelha, e não é customizável, é liga e desliga basicamente. E o teclado também possui anti-ghost. E o seu peso é cerca de 2 kg basicamente. Isso é bom para quem gosta de carregar o notebook para lá e para cá. A tela dele é IPS, de 15.6 polegadas, que é o clássico na maioria dos notebooks nessa área. E a resolução é Full HD, o que é ótimo para jogar com a 3050D. Além disso, a tela dele tem 144 Hz, que é perfeito, principalmente se você curte jogos competitivos. E um pequeno defeito nele é as cores da tela. A Acer acabou dando uma economizada aqui. O nível de brilho é abaixo de uns 250 nits, que traduzindo basicamente, as cores têm um aspecto de lavada, mas para jogar não muda nada. Mas se for para edição ou foto e design coisa do tipo, você pode perceber uma pequena diferença nas cores. Ele tem um SSD NVMe de 512 GB, que é o mínimo para quem quer um notebook para jogar. E ele tem mais um slot extra para mais um SSD NVMe, o que é ótimo. E de RAM ele tem duas versões, a com 8 e a com 16 GB de RAM. E elas são DDR5. E o bom é que ele tem mais um slot extra para memória RAM. E ele pode chegar até 32 GB de RAM. De processador nós temos um i5 13420H, que ele tem 8 núcleos e 12 threads, e o H significa alta performance, tá? E de placa de vídeo ele tem uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM, o que é ótimo para carregar as texturas dos jogos. Tente não pegar com 4 GB de RAM, que eu sei que tem por aí, para ficar mais tranquilo quando for carregar a textura de jogo ou coisa desse tipo, principalmente jogo pesado. E o TGP dele é de 75 watts, que é um TGP mediano, não é o mais baixo, que fica em torno de 35, mas também não é o mais alto, pode chegar até 95 watts. E para quem não sabe o que é TGP, basicamente é a potência máxima que a placa de vídeo pode consumir, ou seja, quanto maior, mais desempenho ela pode usar. E ele também não tem maximum switch, infelizmente. Esse é um ótimo notebook, mas ele vale mais a pena se o preço dele estiver na casa dos 4.000 a 4.800 mais ou menos, porque acima disso compensa pegar outros notebooks que fazem muito mais que ele no caso. Dell G15 com RTX 3050. Esse aqui basicamente é um tanque de guerra. Ele é grande, pesado e potente. E ele também é inspirado nos modelos da marca Alienware. E o seu preço na Amazon está na casa dos 5.700 conto. É uma pequena facadinha, né? Enquanto no Mercado Livre está basicamente 300 conto mais barato, usando o cupom de 100 reais, é claro. Sem o cupom vai uns 200 conto mais barato. O material dele também é todo em plástico, mas o plástico desse é diferente. Ele é mais grosso e tem uma sensação de maior durabilidade. Basicamente é um tijolo esse notebook. E um dos pontos mais fortes do G15 é o sistema de refrigeração dele. Você já vê a diferença só de olhar para as duas turbinas de avião que ele tem atrás, né? São muito grandes, cara. Já o teclado dele também é retroiluminado, na cor laranja ou vermelho. E ele também tem anti-ghost. E o peso dele é um pouco mais pesado que o convencional. É de 2,5 kg. Tirando a fonte que é mais 3 kg, a fonte é mais pesada que o notebook, cara. Esse peso é um pouco pesado para notebook, mas como vocês vão ver aqui, notebook game é bem pesado, viu? A tela dele é uma WVA, que é o mesmo nível de um IPS da vida. Ele tem 15.6 polegadas com resolução Full HD e a tela dele tem 120 Hz. Também tem o mesmo problema que o Nitro V15. O brilho dele é abaixo de 200 nits, ou seja, as cores também são lavadas. E esse tem um pequeno defeitinho. Ele pode ter ghost. E para quem não sabe o que é ghosting, é quando a imagem deixa um rastro na tela, tipo um borrão, tá ligado? Isso é muito mais visível em jogos rápidos, como FPS da vida. Ele também tem um SSD NVMe de 512 GB de armazenamento e geralmente ele vem com 8 GB de RAM, DDR5 também. E ele também tem slot para expandir a memória RAM até 32 GB, mas ele não tem slot para expandir a memória interna. Ou seja, se você quiser mais memória, vai ter que tirar o SSD que vem com o sistema e colocar outro maior. Isso é uma merda.
merda, dá uma dor de cabeça do caralho. Quer dizer, pra quem sabe fazer não, pra quem não sabe se fudeu. De processador ele tem um i5 12500H, mas também existe outras versões com Ryzen. E ele tem 12 núcleos e 16 threads. E de placa de vídeo ele tem a RTX 3050 com 6 GB de VRAM e o TGP dela é de 95 watts, ou seja, o máximo que a 3050 aguenta, diferente do Nitro que entrega só 75. Basicamente essa placa de vídeo vai rodar com 100% da potência dela, graças ao TGP de 95 watts. E ele tem Maximum Switch. Como eu falei antes, ele é um tanque de guerra, pesado e poderoso, mas ele tem uns pequenos defeitos, como as cores lavadas na tela e pode sofrer ghost. E o pior de todos, ele não tem um segundo slot para SSD. Isso é uma merda, porque a maioria dos jogos hoje em dia pesam no mínimo 100 GB para cima, né? Mas o G15 consegue entregar de 10 a 20% a mais de performance em jogo em comparação ao Nitro V15. Além disso, ele também tem um ótimo sistema de ventilação. Mas um outro contraponto é que ele custa 1000 conto mais caro. Asus TUF Game F15 com RTX 3050. O TUF F15 é basicamente uma mistura do Dell G15 e do Ace Nitro V15. Ele pega o melhor dos dois mundos, se liga só. Na Amazon ele tá saindo por 4.600 com 8 GB de RAM, enquanto no Mercado Livre ele tá saindo 1000 conto mais caro, mas ele vem com 16 GB de RAM e ainda por cima tem um cupomzinho de 100 conto. De material ele tem uma tampa de alumínio escovado e o resto é em plástico de alta qualidade, e ele tem certificação militar, que para quem não sabe é quando ele passa por uma série de testes de queda de altura, vibração, umidade, temperaturas extremas, e esse é um dos pontos fortes desse notebook. E o teclado dele também é retroiluminado, mas esse tem RGB, mas é só de zona única. Você pode escolher a cor que quiser, mas o teclado fica só de uma cor, e ele também tem anti-ghost. E o peso dele é de 2,2 kg, um pouco mais leve do que o G15 e um pouco mais pesado do que o Nitro V15. A tela dele é IPS Full HD de 15.6 polegadas, de 144 Hz, e ele tem o mesmo defeito dos outros dois notebooks. Ele tem as cores lavadas, basicamente ele tem a mesma tela do Nitro V15. Ele tem um SSD NVMe de 512 GB e ele também tem slot adicional para mais um SSD NVMe. E de memória RAM ele tem a versão com 8 GB ou com a 16 GB de RAM, que são DDR5, e ele suporta até 32 GB de RAM. De processador ele tem o mesmo do G15, que é o i5 12500H, de 12 núcleos e 16 threads. E de placa de vídeo é uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. E o TGP dele também é de 95 watts, que garante máxima performance da 3050. E ele também tem Maximum Switch. Esse, na minha opinião, é o mais equilibrado dos três até agora, porque ele tem o mesmo desempenho que o G15 e ele tem o slot extra, que é bom pra caramba, né? Mais memória. E ele ainda por cima tem o certificado de resistência militar. E detalhe, ele não é tão caro igual o G15. Como eu disse antes, ele pega o melhor dos dois mundos. Basicamente, ele tem os slots extra do Nitro V15, mais o desempenho absurdo do G15. Lenovo Lock com a RTX 3050. O Lenovo Lock é o substituto da antiga linha IdealPad Game 3 e ele traz uma performance da linha Legion, mas com preço mais acessível. Na Amazon ele tá por 4.200 com Linux, enquanto no Mercado Livre ele tá por 4.700, mas ele vem com Windows e 16 GB de RAM e ainda por cima tem o cupomzinho de 100 conto. Ele é todo feito em plástico de alta qualidade na cor cinza fosco. O sistema de refrigeração é bem decente e isso é ótimo para lidar com TGP alto. O teclado é retroiluminado com a cor branca de zona única e ele também tem anti-ghost e seu peso é de 2,4 kg. O 100 gramas ele não pesa a mesma coisa que o G15. De tela a gente tem o mesmo painel que no G15, um WVA que é basicamente IPS Full HD de 15.6 polegadas de 144 Hz e ele também tem cores lavadas, tá? Ele tem SSD NVMe de 512 GB e tem duas versões, a de 8 ou a de 16 GB de RAM. E ele também tem slot extra, tanto para memória RAM quanto para memórias internas. E ele aguenta até 32 GB de memória RAM. De processador ele tem o i5 12450HX de 8 núcleos e 12 threads. E ele também tem a RTX 3050 de 6 GB de RAM e o TGP dele é de 95 watts, que é o máximo para 3050. E ele tem Maximum Switch. E ele tá no mesmo nível do TUF F15. Tudo que um faz, o outro faz igualzinho. Qualquer um dos dois vale muito a pena. Aí é só escolher o mais barato, basicamente. Que no caso é o Lenovo Lock. Ele tá mais barato enquanto eu faço esse vídeo, é claro. Acer Nitro V com a RTX 4050. Voltando para Acer, temos ele de novo, mas dessa vez com uma pequena diferença. Na Amazon ele tá sem estoque, mas pode voltar a qualquer momento. Enquanto no Mercado Livre ele tá por 5.500, mais um cupomzinho de 100 conto. E para ser sincero, ele não muda porra nenhuma do Acer Nitro V15 com a RTX 3050.
4050. A tela, o processador, tudo continua igual. A única diferença agora é que ele tem uma RTX 4050 e o TGP dele continua a mesma bosta, 75 watts. Isso significa que ele não entrega todo o potencial da 4050, mas ele tem o DLSS 3, que é a geração de quadro com IA, e agora ele tem o Maximus Switch, e ele é um dos notebooks mais acessível para a série 40 no caso. Asus ROG Strix G16 com RTX 4050. Esse é foda, mas também custa um rim, viu? Na Amazon ele tá por 10.600 conto, e olha que tá em promoção. Enquanto no Mercado Livre ele tá com 10 mil basicamente redondo, usando o cupomzinho de 100 reais, é claro. A tampa é de alumínio e o resto é em plástico de alta qualidade. O sistema de refrigeração é muito bom, até porque ele usa metal líquido no processador, o que é muito mais eficiente do que usar pasta térmica comum. E ele tem 3 ventoinhas em vez de 2, que é mais comum na maioria dos notebooks. O teclado dele tem retroiluminação com RGB para cada tecla, ou seja, dá para colocar cada tecla de uma cor. Além disso, ele tem o anti-ghost e o peso dele é basicamente o mesmo do G15, 2,5 kg. A tela dele é de 16 polegadas IPS com Full HD Plus, com 165 Hz, e as cores dele não são lavadas, finalmente. Ele tem um SSD NVMe de 512 GB e 16 GB de RAM DDR5. E ele tem slot tanto para expandir a memória RAM quanto a memória interna. De processador ele tem um i7 13650HX, que tem 14 núcleos e 20 threads. E sua placa de vídeo é a 4050, com 6 GB de VRAM, e o mais louco desse notebook é que o TGP dele é de 140 watts. E isso faz ele chegar a encostar em uma 4060 de TGP baixo no caso. Além de tudo isso, ele também tem Maximus Switch e DLSS 3. Esse é um puta notebook e ele usa o máximo da performance que a 4050 tem para entregar. E se tu tem grana o suficiente e quer a melhor experiência possível com uma RTX 4050, esse é o notebook Acer Predator Helios Neon 16 com RTX 4060. Voltando para Acer de novo, mas esse vale a pena. Se liga só, na Amazon ele tá sem estoque, e aí já começamos bem. Enquanto no Mercado Livre ele tá por 8.500 e ainda tem um cupom de 400 conto, mano. A tampa e o deck do teclado é em alumínio e o resto é em plástico de alta qualidade. Esse também tem metal líquido no processador e o sistema de refrigeração dele é bem decente. O teclado dele também é retroiluminado com RGB e ele também tem anti-ghost. E o seu peso é um pouco mais pesado do que os outros até agora, é de 2,6 kg. A tela dele é IPS Quad HD, ou seja, é melhor que o Full HD, é de 165 Hz e também não tem cores lavadas. Ele tem um SSD NVMe de 512 GB mais um slot extra. E de RAM ele vem com 16 GB de RAM DDR5 e também tem slot extra e pode expandir até 32 GB. O processador dele é um i7 13700HX de 16 núcleos e 24 threads, que é um puta processador. E a placa de vídeo dele é a 4060 com 8 GB de VRAM e um TGP de 140 watts. Isso dá potência máxima para 4060. E ele também tem Maximus Switch e o DLSS 3. Nesse caso aqui, a Acer fez um puta de um notebook com a potência absurda, sem capar em nada o notebook, e geralmente o preço dele fica na casa dos 9.000 a 12.000 reais, ou seja, no Mercado Livre tá valendo muito a pena. Tá saindo até mais barato que um ROG Strix, e olha que o Predador é mais forte, hein? Asus ROG Strix G16 com RTX 4060. Esse aqui é pra chupar o pau da barraca. Na Amazon ele tá por 11.400 conto, enquanto no Mercado Livre ele tá por 10.500 reais, basicamente 1.000 conto de diferença. Aí ele tem um cupomzinho de 100 conto. Quase tudo é igual ao do irmão dele mais novo, o com a 4050. O que muda é a taxa de atualização, que de 165 ele sobe para 240 Hz. Isso é muita coisa, viu? E a outra coisa que muda é o processador dele, que é um i9 13980HX com 24 núcleos e 32 threads. E ainda por cima tem a 4060 com 8 GB de VRAM e um TGP de 140 watts, que extrai toda a potência da 4060. E ele também tem Maximus Switch e DLSS 3. E com tudo isso ele basicamente faz qualquer coisa ou roda qualquer coisa. E basicamente o que eu mais recomendo dessa lista, na minha opinião, em questão do mais forte, é sem dúvida o Asus ROG Strix com a 4060. Mas o defeito dele é que ele é muito caro. Então eu basicamente iria pro Predador, que é um puta de um notebook bem completo e vai rodar tudo tranquilamente, e o preço dele é mais acessível em comparação ao ROG Strix, é claro. Mas se por acaso eu tivesse com a grana muito curta, eu ia de Lenovo Lock. Ele entrega muito com a 3050 dele. E o preço dele não é um absurdo comparado aos outros, é claro. Ainda mais pelo que ele entrega. E todos os links vão estar aqui na descrição. E me fala aí se você concorda ou não concorda comigo e qual notebook pra tu é o melhor. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Falou, fui!